Hey, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans e esse é o Ponto em Comum. E por que será que a Terra é redonda e a Via Láctea é plana? Faça o teste você mesmo. Jogue leite na mesa e vê que formato fica. Bom, Miguel, isso na verdade não ajuda a explicar nada. Não adianta chorar pelo leite derramado. E vamos ver como a física produz esses dois formatos tão diferentes no nosso universo. A menos que você faça parte de um seleto grupo de pessoas que acreditam que a Terra é plana, todos nós sabemos que ela é redonda. Afinal de contas, a gravidade atua em todas as direções e faz com que objetos massivos como o nosso planeta se estabilize em um formato esférico. É claro que existem corpos celestes que não são tão massivos e por isso a gravidade não os colapsa em uma esfera, o que faz com que eles possuam outros formatos, como alguns asteroides, luas e até planetas anões possuem. Mas vamos nos focar em objetos redondos como a Terra. Você está nesse momento sofrendo influência da gravidade, que faz com que o seu corpo seja puxado para o centro do planeta. Felizmente, você só não afunda até lá por conta de um bloco de matéria logo abaixo dos seus pés. E esse bloco só não afunda por conta de outro abaixo dele e assim por diante. Dessa maneira, você de certa forma está sobre uma torre de blocos, onde o mais de cima precisa apenas sustentar o seu peso e o mais de baixo precisa sustentar o seu peso e de todos os outros blocos da torre. Então, quanto mais embaixo, mais pressão está atuando sobre cada bloco individual. E com isso em mente, vamos agora saber definitivamente por que o nosso planeta não é plano com eles, os Zugobertos. Por que será que essas torres de blocos estão arranjadas em uma esfera? Será que elas não poderiam se organizar para formar algo mais achatado? Bom, caso a Terra se parecesse mais com uma batata e fosse mais achatada nos polos, teríamos que blocos vizinhos, um do lado do outro, em torres diferentes, iriam estar sob pressões diferentes. Pois os em torres mais direcionadas à linha do Equador teriam mais blocos em cima para sustentar. É bom ressaltar que a pressão que cada bloco suporta não está direcionada somente para baixo e para cima, mas também para sua esquerda, direita e todos os outros lados possíveis de uma maneira uniforme. Ou seja, um bloco que possui mais peso sobre ele exerce uma maior pressão lateral nos seus vizinhos do que ele recebe. Então, eles são realocados e empurrados em direção aos polos, o que faz com que a Terra fique estável no seu formato esférico. Valeu, Gobertos! Entretanto, alguém pode questionar essa ideia dizendo que na realidade o nosso planeta não é feito de blocos separados e por isso não deveria ocorrer essa realocação. Bom, eu sei que não é o caso, mas vamos assumir algo extremo para provar o conceito. Vamos supor que a Terra é totalmente feita de rocha sólida e, como você já sabe, rochas deveriam aguentar grandes forças de deformação. Afinal, elas são bem sólidas e compactas. Porém, rochas são eficientes em não se deformar apenas se aplicarmos forças de compressão. Já se forem forças laterais, elas são cerca de 10 vezes mais suscetíveis a se deformarem. Em outras palavras, elas quebram. Ok, isso já explica muita coisa, mas você já reparou no formato da nossa e de outras galáxias? Além de disco de acreção de buracos negros e anéis de planetas como Saturno? Bom, tudo isso é plano. E como isso é possível? Bom, isso acontece porque eu não te contei toda a história sobre o formato da Terra, pois ela não é uma esfera perfeita, ou seja, há outros fatores que influenciam o seu formato, como a sua rotação. Nosso planeta está girando agora mesmo, e isso faz com que exista uma força inercial centrífuga, que faz com que a massa da Terra seja jogada na direção oposta ao seu eixo de rotação, fazendo com que o nosso pálido ponto azul seja um pouco mais achatado nos polos do que uma esfera perfeita. Mas é claro que esse efeito não é tão grande para corpos celestes como planetas e estrelas. Por isso, eles ainda assim são bem esféricos, pois a sua densidade é alta.
e basicamente toda sua matéria está amontoada como um objeto só. E isso faz com que a pressão que falamos anteriormente seja o fator principal determinante para moldar o formato final desses objetos. Mas agora vamos ver como a Via Láctea se formou. Assim como outras galáxias no universo, a nossa começou sendo uma grande nuvem de gás extremamente disperso, o que a deixava com uma densidade extremamente baixa, e assim havia pouco contato físico entre cada átomo, o que fez com que a pressão não tenha tido muita influência sobre o seu formato, o que abriu uma oportunidade para que a rotação se tornasse o fator predominante nessa história. E dessa forma, a nuvem de gás gigante foi se concentrando bem devagar, por conta da sua própria gravidade. Durante esse vagaroso processo, a sua baixa rotação foi aumentando, e você pode fazer um teste aí na sua casa. Sente numa cadeira giratória, pegue impulso e gire de pernas e braços abertos. Logo em seguida, encolha seus membros para perto do corpo. Percebeu o que acontece? Quando a sua massa está mais concentrada no eixo de rotação, a sua velocidade aumenta e você passa a completar uma volta bem mais rápido. Então, o mesmo acontece com uma nuvem de gás gigantesca. À medida que ela passa a se concentrar mais e mais, a tendência é que a sua rotação aumente também, o que faz com que a sua força inicial centrífuga seja ainda maior, e a nuvem passa a ficar cada vez mais achatada até a galáxia se formar e atingir um formato estável. E dentro da nuvem galáctica existem nuvens menores, que correspondem aos precursores de cada sistema estelar, onde ocorre o mesmo processo, só que em uma escala de tamanho bem menor. Em resumo, se o fator principal atuar em 3 dimensões, como a gravidade, o formato resultante será redondo. Já se o fator atuar em 2 dimensões, como a força inicial centrífuga, resultará em um formato plano. Bom, então acho que por hoje é só, minha gente. O nosso planeta pode não ser plano, mas a nossa galáxia é. E obrigado por assistir. Para mais temas chatos como uma panqueca, se inscreva no canal. Chegou mais uma semana com uma nova pergunta para vocês usarem a criatividade, que dessa vez é: onde estão as pessoas que acreditam na Via Láctea redonda? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo episódio. E agora vão as respostas mais criativas do vídeo anterior. E até a próxima semana.